Fala, meu terceiro ano, professor Eduardo de matemática de vocês. Então, turminha, na aula de hoje a gente vai estudar desvio padrão. Nome bonito, desvio padrão. O que vem a ser desvio padrão, professor? Neguinhos, desvio padrão é um dos cálculos mais importantes da estatística. Desvio padrão é o cálculo que permite você encontrar a regularidade. Isso mesmo, a regularidade. Ó, pode ter certeza que em média cai o quê? Uma questão de regularidade no Enem por ano. Então, foca nesse conteúdo que é fundamental. Professor, o que vem a ser desvio padrão? Galera, desvio padrão, ele permite você encontrar a regularidade, né? A regularidade, imagine um número, uma sequência de números que se mantém uma regularidade, números muito próximos. Por exemplo, eu pergunto a você, ó, você estuda em um colégio que faz 4 provas. Aí eu pergunto, quem é mais regular? Quem é um melhor aluno? Aquele que tirou 5, 5, 5, 5, ele fez 20 pontos. Ou aquele que tirou 8, 2, 6 e 4. Esse outro aluno também fez 20 pontos, né? Os dois alunos passaram. Um que tirou 5, 5, 5, 5 e outro que tirou 8, 2, 6 e 4. Beleza. Eu pergunto a vocês, quem é o aluno mais regular, né? O aluno mais regular, neguinhos, é o aluno que tirou 5, 5, 5, 5. Ele manteve a regularidade. O desvio padrão dele é mínimo. Ou seja, é um desvio padrão assim praticamente insignificante. Agora, raciocine para mim comigo. O aluno que tirou 2 e 8, ele teve um desvio muito grande, ele desviou demais. Ou seja, ele é um aluno irregular. Quem tiver o menor desvio padrão é o mais regular, beleza? Então, ó, é interessante isso também para o cálculo, por exemplo, uma loja, ele está selecionando alguns vendedores, né? Digamos que ele selecionou 5 vendedores para vender durante uma semana. E no final de semana, né, o responsável pelo recurso humano dessa empresa, ele vai selecionar o vendedor mais regular. Ele procura regularidade. Imagine, ó, Maria vendeu 5 mil na segunda, 5 mil na terça, 5 mil ou seja, e alguém veio e vendeu 2 num dia, 8 no outro, mas bateu 10 mil, né? Aí você analisa, peraí, você prefere contratar Maria, que você tem a certeza que ela vai vender 5 mil em média, né? Ela vai vender 5 mil todo dia, pelo desvio, ou vai arriscar contratar um vendedor que vendeu 2 mil hoje? Tudo bem que ele possa vender 8 mil se amanhã for feriado. Entendeu a lógica? Ou seja, pessoal, é interessante que a gente procure sempre a regularidade. Se você vai contratar um jogador para o seu time de futebol, você procura sempre o jogador mais regular, aquele que se mantém na média, né? Que se mantém assim, sempre fazendo uma quantidade considerável de gols. Ou seja, você prefere aquele jogador que você tem a certeza que ele vai lhe dar resultado. Então, esse cálculo é muito importante para a matemática. É o cálculo do desvio padrão. Preste atenção, analise aqui o cálculo. Pessoal, eu quero que vocês copiem isso no caderno de vocês, bem caprichadinho, certo? Que o professor vai ensinar aqui como calcular uma questão de desvio padrão e vou mostrar para você também como pode vir algumas questões no Enem de desvio padrão. Beleza? Então, terceirão, foca aqui, ó. Olha o probleminha. Encontre o desvio padrão entre os números 4, 6, 5, 3 e 7. Beleza. Eu quero ver aqui, eles estão desviando aproximadamente em quanto? Ó, rapidão. Eu preciso calcular o desvio padrão desses números. Beleza. Eu tenho aqui 5 números. Para eu poder encontrar o desvio padrão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a média aritmética. Ó, para encontrar o desvio padrão, primeiro eu encontro a média. Vamos lá, terceiro. Ó, eu vou encontrar a média aritmética. Beleza, vamos lá. Encontrando a média desses números. A média aritmética vai ser o quê? Eu tenho 5 números, eu vou somar os 5 e dividir por 5, ó. 4 mais 6, mais 5, mais 3, mais 7 e vou dividir por 5. Eu vou calcular a média aritmética primeiro. Eu somo 5 e divido por 5. Vamos lá, vamos ver quanto foi que deu, ó. 10, 25. 25 dividido para 5. 25 dividido para 5 dá 5. Beleza, então a média aritmética é 5. Beleza, eu preciso encontrar o desvio padrão. Para encontrar o desvio padrão, primeiro eu encontro a média. Encontrei. Segundo, eu vou encontrar a variância. Repare como é que eu faço para encontrar a variância desses 5 números, ó. Eu vou pegar essa média aqui e vou subtrair de todo mundo.
ou todo mundo menos a média. Repara como é que eu faço, ó. Eu vou pegar o primeiro menos a média, entre parênteses elevado a 2. O segundo menos a média, entre parênteses elevado a 2. Repara que interessante, pessoal, ó. 4 menos 5, entre parênteses elevado a 2, mais 6 menos 5, entre parênteses elevado a 2, mais, quem é o próximo? 5 menos 5, entre parênteses elevado a 2, mais, quem é o próximo? 3 menos 5, entre parênteses elevado a 2, mais, quem é o próximo? 7 menos 5, entre parênteses elevado a 2. Tudo isso dividido por 5, porque eu tenho 5 números. Então, olhe como é que eu faço para encontrar o desvio padrão. Primeiro eu encontro a média. Eu somo tudo e divido por 5. Depois a variância. Como é que eu faço para encontrar a variância, professor? Eu pego todo mundo menos a média. Todo mundo menos a média. Todo mundo menos a média. Entre parênteses elevado a 2. Vamos encontrar a variância agora, ó. Vamos lá. 4 menos 5, menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 6 menos 5 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 5 menos 5 dá 0. 0 ao quadrado dá 0, não é isso? 3 menos 5 dá quanto, pessoal? Menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 7 menos 5 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Tudo isso dividido por 5. Beleza. Por que 5, professor? Porque é a quantidade de números. Vamos lá agora. 1 mais 8 dá 10. Dividido por 5, então a variância é 2. Beleza. Para encontrar o desvio padrão, primeiro encontra a média, depois a variância. Depois, para encontrar o desvio padrão, é só encontrar a raiz quadrada da variância. Ó, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, não é isso? Ó. Se a variância foi 2, o desvio padrão é a raiz quadrada de 2. Então, o desvio padrão é aproximadamente 1,41. Esse é o desvio padrão. Esse é mais ou menos o que está se desviando desses números. Beleza? Então, ó, se por um acaso aqui fosse 5, 5, 5, 5, 5, quem seria o desvio padrão? 0, professor, porque não está desviando nada. Não está desviando nada, beleza? Agora, eu quero que vocês foquem no que o professor vai dizer agora, certo? Eu vou cantar uma musiquinha para vocês sobre como isso aqui vai cair no Enem, certo? Foca nisso, ó. Toda vez que você pegar uma questão no Enem que cair a palavra regularidade, ele vai perguntar lá, qual é o jogador mais regular? Qual é o time mais regular? Qual é, tipo, vamos lá, vai ter um jogo entre o atleta mais regular e o menos regular. Então, se cair regularidade no Enem, uma questão de regularidade na prova de matemática, você só precisa olhar o desvio padrão deles, ó. Repare, eles vão dar muitas informações, mas você só precisa olhar o desvio padrão. Beleza? Quem tiver o desvio maior, né? Quem tiver o desvio padrão maior, certo? É o irregular. É a pessoa que, sei lá, mete um gol num jogo, mete 8 no outro, aí mete 2, ou seja, é uma pessoa irregular, certo? Bom é aquele que se mantém lá na regularidade. Então, se a questão pedir regularidade, é só você olhar quem tem um desvio menorzinho, ó. O menor desvio padrão aqui é 2,14, ó. É o mais regular. Então, vamos lá. Olha a musiquinha. Se cair regularidade, vai pedir o desvio padrão. É só olhar qual desvio maior que regular. Ele não é não. É só olhar o desvio maior que regular. Ele não é não. De novo. Se cair regularidade, vai pedir o desvio padrão. É só olhar o desvio maior que regular. Ele não é não. Então, partindo desse princípio, terceiro ano, olha o que a gente faz. Olha o probleminha, ó. Qual o jogador mais regular? Imagina, você quer contratar um jogador pro seu time, ó. Tem André, tem Paulo, tem Luiz, tem Pedro. Beleza. Média de gols, você né? Esses meninos, eles metem em média 3 gols por jogo. Então, eles são bons. Então, dá para escolher qualquer um. Mas cuidado. A gente vai ter outras informações sobre eles, ó. A mediana dos gols, a mediana dos gols de André é 4, de Paulo 5, de Luiz 3, mas não importa. Se a questão está pedindo qual o jogador mais regular, eu não vou olhar aqui nada, ó. Qual o jogador mais regular? Aí você vai, se cair regularidade, vai pedir o desvio padrão. É só olhar o desvio maior que regular.
Ele não é não. Então, sabe quem é regular? É quem tiver o desvio menorzinho, ó, Pedro. Pedro tem o desvio menor, o desvio padrão menorzinho. Então, Pedro é o cara de mais confiança que a gente deve escolher. Porque ele sempre se mantém naquela médiazinha de gol parecida, né? Ou seja, então, ó, o mais regular é Pedro. Pedro é o cara. Eu sei que todo mundo tá na média de gols iguais, só que Pedro, ele sempre se mantém ali parecido com a quantidade de gols, beleza? Então, se cair regularidade, vai pedir o desvio padrão. É só olhar o desvio maior, que regular ele não é não. Valeu, terceiro ano, matemática, estatística, Carlos Eduardo, valeu!